Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Meus irmãos, a paz de Cristo para você. Programa Novo Alvorecer, chegando para te abençoar. Uma realização da Igreja Assembleia de Deus Templo Central em Caratinga. Hoje o nosso programa é com o conteúdo da lição de Escola Bíblica Dominical. Continuando o nosso assunto desse novo trimestre, estamos abordando aqui uma série de lições sobre batalha espiritual. E você, com certeza, vai aproveitar muito aí esses dias que nós estamos trabalhando aqui esse tema para esclarecer dúvidas. Eu digo sempre que aqui no programa a gente apenas dá uma pincelada, o nosso tempo é muito curto para a gente aprofundar no assunto e que você deve sim participar da Escola Bíblica Dominical na sua igreja, onde você tem a oportunidade de fazer perguntas e esclarecer as dúvidas e, enfim, o tempo é maior e com certeza a abordagem será muito mais profunda, tá certo? Nós vamos ao intervalo rapidinho aqui no programa, é rapidinho mesmo, e a gente volta já, não saia daí. Continuando o programa Novo Alvorecer, comigo aqui no estúdio o Joás, que é professor da Escola Dominical aqui no nosso Templo Central, também pastor Odaí. O ano está começando agora, né, pastor Odaí? Agora para você, né? Agora vai. Agora vai, tá certo. Nós estaremos abordando aqui na lição de número 3, estudada nesse próximo domingo, dia 20 de janeiro de 2019, a natureza dos demônios, agentes da maldade no mundo espiritual é o tema da nossa lição. Texto áureo, Apocalipse capítulo 12, versículo 9, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. A verdade prática da nossa lição diz que os demônios são os anjos decaídos que se rebelaram contra Deus, seguindo o seu maioral, Satanás. Apocalipse capítulo 12, versículos 7 ao 10 é a leitura bíblica em classe que nós estaremos abordando aqui com o assunto. Então, é um assunto pouco falado, né? Um assunto real, pouco falado, onde não é fato que existe aí muita mistificação, né, que envolve esse assunto, não é? Aí alguém pode perguntar o seguinte: por que estudar sobre Satanás, sobre demônios, enfim? É uma das estratégias mais eficazes da guerra é você conhecer bem o inimigo. Se você não conhece bem o inimigo, você não vai ter como derrotá-lo, né? Você vai ser apanhado de surpresa. Então, está aí uma das razões para nós conhecermos o assunto, né? No campo, né, da teologia, recebe aí a matéria que faz a abordagem desse assunto, né? Demonologia, ou seja, que faz parte aí de uma outra matéria, né? Ou seja, essa demonologia é como se fosse aí um subtítulo, né? Uma submatéria, né? Da angelologia, que vai estudar anjos santos e anjos caídos, anjos maus ou anjos bons, né? Do jeito que você preferir. Só não tem ladrão bom ladrão, né? Mas anjo mau tem. Então, ou seja, são estudados aí esses seres e criaturas espirituais invisíveis. Nessa lição, então, nós estaremos apresentando aí a origem, a natureza e os objetivos dos demônios e também do seu chefe maioral. Vamos começar com você, Joás. Por que é importante estudar? Porque, assim, teve um filósofo que falou que uma das maiores estratégias da astúcia do diabo é fingir que não existe. Uhum. Né? Então, tem muita gente que até fala da existência de Deus, né? Sabe da existência de Deus, mas nega o seu oposto, né?
aquele que luta contra Deus, aquele que se opõe a Deus, né? Não seu oposto, seu opositor, né? Então é importante a gente saber que ele existe, né? E entender como que ele trabalha para poder resistir firme, né? Para que ele fuja. Certo. E é interessante a questão de conhecer, como já disse o pastor Adilson, que quando se conhece também a estratégia, né? A forma de ação. E só há um jeito de neutralizar, né? Quando se conhece a forma da ação, né? Quando se cria uma estratégia contrária ou para tentar impedir a ação, né? E nesse caso já não é impedir, é lutar contra, né? Não é só se defender, pelo contrário, né? É lutar contra as astutas ciladas, né? Para que ele não progrida nos seus feitos, né? Até esses dias aí, né, numa premiação do cinema, não sei se vocês acompanharam, Globo de Ouro, não é, um importante ator americano, foi fazer os seus agradecimentos lá. Ele agradeceu Satã pela sua inspiração. Aí houve uma reação de muita gente, inclusive do Franklin Graham, né, alertando para ele. Ele fez como se fosse uma piada, né? Mas aí o Franklin, né, usou das mídias sociais aí para alertá-lo a respeito da real existência de Satanás. Né? Então você vê aí que onde é que muitas vezes alguém vai inspirar, né? É triste, né? Muito triste. Sobre a origem, não é, eles são os restantes dos anjos que seguiram Satanás após a sua rebelião contra Deus. Está no versículo 9 da nossa leitura bíblica em classe, Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que é chamada também de diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E essa aí é a origem, a partir da rebelião, pastor Odair. Eu ouvi um certo comentarista da Escola Bíblica Dominical, não me lembro o ano, mas ele escreveu assim, que dando graças a Deus que nós não temos visão espiritual, porque senão nós andaríamos na rua pedindo licença para demônios, né? Imagina só a quantidade de demônios hoje existentes na Terra, né? Então, esses anjos, né, esses demônios, né, do jeito que as pessoas quiserem afirmar, anjos decaídos ou próprios demônios, são, se parar e avaliar até na questão de numerário, a gente fica meio que atordoado, né? E glória a Deus que a Bíblia nos garante que nós estamos guardados, né? E há quem ainda pense que quem luta contra esses demônios são os anjos que ficaram, né? As duas partes dos anjos, né? Há quem pense ainda nesse sentido, né? E se avaliar dessa forma, o sujeito está perdido ou está resguardado por uma vã filosofia apenas, né? Porque Paulo falou que quem luta contra esses demônios são os crentes, né? Pelo menos parte deles, né? Sim. Claro que no mundo espiritual há luta também. Sim, não é? Mas na questão, se falando da questão, a igreja, né? Ela é guardada, mas em sentido particular. Há uma luta, sim. Né? A expulsão do querubim ungido, que vai continuando aí na origem, a Bíblia diz que Satanás, que é o maioral dos demônios, aí nós temos referências bíblicas aí, no Mateus 12, 24, Mateus 25, 41. No princípio Deus criou o querubim ungido, perfeito em sabedoria, formosura, o qual era um selo de simetria. Aí nós temos uma referência de Ezequiel capítulo 28. Ele então se rebelou contra Deus e foi expulso dos céus. Temos uma referência de Isaías capítulo 14, versículos 12 a 15. Com sua queda, então, saíram com ele os anjos que aderiram à rebelião, e uma parte deles agora, então, segundo Pedro, capítulo 2, versículo 4, Judas também, versículo 6, parte desses anjos que aderiram à rebelião
do então Lúcifer, né, que agora rebelado foi transformado em Satanás, parte desses anjos estariam está em prisões. Esses textos aí, todos são textos muito polêmicos, complicados, né? Polêmicos demais, porque várias interpretações, linhas teológicas indo para lugares diferentes, né? Uhum. Mas tá muito bem colocado aqui no comentário da lição que não dá para você dizer que a referência de Ezequiel está falando só de Nabucodonosor. Não dá para você dizer que a referência de Isaías 14 está falando só do rei de Tiro. Uhum. Não tem como você falar que é só isso, né? Nenhum homem caiu do céu, né? Nenhum homem é sinete de perfeição, brilhante estrela da manhã. Não dá para você falar essas coisas de homem nenhum, né? Então é uma clara referência, claro que fazendo comparações até, né, que os profetas estão falando daquele princípio lá onde os anjos caíram, né, onde eles se rebelaram contra Deus. Ele está contando uma história. Uhum. Né? E esses textos aí de 2 Pedro 2 e Judas 6 falam de demônios que são tão terríveis, que causariam uma destruição tão grande se eles estivessem soltos, Uhum. que quando eles foram expulsos do céu, Deus aprisionou eles. Uhum. Né? E que aí dentro de uma linha escatológica, dentro de uma linha Vai ser teológica solto um dia. também serão soltos. Sim. Então, os demônios na cultura pagã, a gente vê aqui também que não é só um entendimento da linha bíblica, ou seja, do cristianismo. Demônios foram concebidos também na cultura pagã, esse entendimento, que são seres espirituais intermediários, bons ou maus, ou seja, espíritos malignos. A natureza inconsequente desses espíritos se associa com o mal e com toda a maldade do mundo. Não é só na cultura judaico-cristã, né, que se admite a existência desses anjos caídos aí. Né? Se for, por exemplo, na cultura indiana, né, ele vai falar do daimon, que é esse espírito aí maligno, né, um espírito mau, um demônio. Outras culturas mais antigas também vai falar do gênio, né? O gênio é esse ser intermediário que não é nem bom nem mal, né? É um demônio também, né? Nessas culturas. Na cultura grega, né? Tem muitos filmes aí também retratam isso, gênio, não é? A questão do gênio da lâmpada, aquele gênio é um demônio, né? Gênio é como se chama em alguns lugares lá na cultura oriental, né? No Egito, no próprio Israel, há judeus que dão essa denominação para os demônios, são gênios. Né? Então faz parte de outras culturas também, não só da judaico-cristã. Né? Certo, vamos dar uma pausa aqui no programa, a gente volta em instantes para continuarmos falando sobre esse importante assunto. Continuando então o programa Novo Alvorecer, abordando aqui esse assunto sobre a natureza dos demônios. Nós estamos trabalhando nesse trimestre, você que ligou a sua TV agora, nós estamos trabalhando algumas lições dentro do tema batalha espiritual. E é lógico que nós não estaremos aqui esgotando o assunto em um programa de 30 minutos e nem temos também a intenção de aprofundar no assunto. É apenas uma pincelada para que todo mundo que esteja nos acompanhando aí, desde o mais leigo, possa compreender o que nós estamos falando aqui, tá certo? Teve origem nisso tudo, uma batalha no céu. Nós vamos ver o texto aí que foi separado como leitura bíblica em classe. Vai falar que Miguel é anjo, príncipe dos filhos de Israel, na qualidade de arcanjo, e lidera uma guarnição angelical. Algumas referências eu estou citando para quem automaticamente vai nos acompanhar aí depois pela internet, que tem condição de pausar vídeo e tal. Daniel capítulo 10, versículo 13, versículo 21, também Daniel capítulo 12, versículo 1, Judas também no versículo 9.
O dragão é identificado como o próprio diabo ou Satanás, a antiga serpente, que é uma referência à serpente no Jardim do Éden. Miguel é mais poderoso do que o dragão, pois peleja pelo poder de Deus juntamente com seus liderados, expulsando então Satanás e os seus anjos. Vamos lá, Odair. De vez em quando eu escuto algumas letras de músicas, né? Podemos falar músicas, são hinos, né? E contam uma história e cria-se uma ficção, né? Cria uma ilusão. Uma cena hollywoodiana, né? Imagina-se que o diabo houve resistência e ele combateu e quase que venceu o Miguel e aquela coisa, e a gente entende que por causa exatamente do que o próprio comentarista relata aí, que não houve aquela luta travada exatamente porque Miguel estava representando o poder do próprio Deus, né? E ainda quem pense que Deus teve que sujar as mãos, né? Ou vai ter que sujar as mãos em uma luta, né? Com o próprio diabo. Uhum. Eu vi um relato de um certo pregador que ele afirma: para que o diabo, ou para que Deus vai sujar as mãos com demônios, se Deus existe, se Deus na terra tem vasos de barro, né? Para quê? Então, na realidade, e uma coisa interessante a se afirmar também, é que nessas letras dessas músicas, chama arcanjos no plural, né? Como se o arcanjo, ou se existisse mais de um arcanjo, né? O texto bíblico é claro em dizer que existe um arcanjo, né? E esse Satanás, a antiga serpente, uma vez que saiu... essas coisas são interessantes. Outro dia alguém me perguntou o seguinte: se Satanás, após ser expulso do céu, ele tem acesso novamente? Então são perguntas que a gente ouve ainda exatamente por alguns textos, aqueles textos que a própria lição no próximos capítulos aqui vai afirmar. Alguém imaginar que o diabo tem de novo, ou ainda tem, Satanás ainda tem acesso, né, às regiões celestiais. Às regiões celestiais. Então, o arcanjo Miguel e o dragão, uma luta. Eu, assim, fico pensando nessas controvérsias que acontecem exatamente porque talvez há um medo de se estudar o assunto. Né? Infelizmente, a gente acaba engolindo. Isso é da psicologia, né? Aquilo que a pessoa tem mais medo, ele vai acabar, sim, né, se omitindo. Ele não quer ler, não quer aprender, porque ele tem temor daquilo ali. Sim, sim. Né? A expulsão de Satanás está no versículo de número 8, que nós já citamos, e essa passagem é muito disputada pelos expositores bíblicos e há diversas interpretações. O versículo em questão, mas não prevaleceram nem mais, o seu lugar se achou nos céus. Aí o certo é que tem uma fala de Jesus em Lucas capítulo 10, versículo 18, que Jesus diz que via Satanás como um raio cair do céu. Ou seja, demonstra aí uma contínua derrota de Satanás à medida que o evangelho estava sendo pregado. O que acontece aí é você entender de que céus o texto está falando, né? Há vários textos que falam de céu dos céus, né? Então você entender como que as regiões celestiais, né? Efésios capítulo 2, verso 2, capítulo 6, verso 12, vai falar que os demônios agem sim nas regiões celestes, né? Eles não estão no inferno, estão nas regiões celestiais, né? Agora, eles têm acesso ao céu onde está o trono? Não. Eles foram expulsos do céu. Eles estavam diante do trono de Deus e foram expulsos de lá. Eles não têm mais acesso. Quando você vê ele acusando Jó, ele não está no céu dos céus onde está o trono de Deus. Ele está abaixo. Está nas regiões celestiais, mas não no céu onde está o trono. Né? Paulo fala de um terceiro céu, onde estão santos lá debaixo do trono. Então o trono está acima do terceiro céu. Então você tem que juntar textos, né, como quebra-cabeça mesmo,
para entender como funcionam essas regiões celestiais aí. Quando Jesus disse que via ele cair do céu, né, ele não estava falando do trono do Pai, ele estava falando do céu, ele está abaixo disso. De lá ele foi expulso, ele não tem acesso mais. Em alguma parte da região celestial abaixo do trono. Toda vez que, ali, nessa ocasião que Jesus disse isso, né, Lucas 10, 18, os 70 que ele enviou para pregar estão anunciando o evangelho da salvação, né? Então, na medida que eles vão anunciando, Satanás vai caindo, né? Ele faz essa declaração para deixar claro o que estava acontecendo, né? Para nós fecharmos aqui em 1 minuto, sobre a vitória final de Cristo sobre Satanás. Ao contrário do que muita gente pensa, né, a vitória final de Cristo foi a sua ressurreição, né, tendo início aí pela morte, culminando na sua ressurreição. Ao contrário do que muita gente já foi pregado, né? Muitas vezes aí que quando Jesus morreu, o diabo fez um forró, fez uma festa, fez não sei o que tem lá, baile. Atualizando a linguagem aí do mundo, porque isso não é coisa de Bíblia. O diabo teria feito um baile funk lá para comemorar a morte de Jesus, o que não é verdade, né? Na realidade, quando eu fico pensando que exatamente o diabo ele não queria que Jesus, ele sabia, né? Porque ele tentou fazer Jesus desistir da missão. Do propósito, dele, né? A morte de Jesus foi, na verdade, a derrota dele. Sim, ele queria porque queria que ele desistisse. Ele sabia que, não desistindo, Jesus ele realmente triunfaria, né? Então tá aí, a derrota final de Satanás, né, foi a morte e a ressurreição de Jesus. Glória a Deus. Sendo que ele já é derrotado, né? Justamente por causa do que você acabou de falar. Cruz e ressurreição. Fechou a tampa. Né? Tem algumas referências aqui, se alguém tiver lição em casa quando estiver acompanhando, né? Na leitura diária tem as referências. Né? Em Lucas 10, 18 e 19 diz que ele já é derrotado. Né? De vez em quando dá umas esperneadas, né? Mas já está derrotado. Em Atos 8, 7 diz que esses demônios são identificados como espíritos imundos. Em Atos 19, 12 são espíritos malignos. Né? Em 1 Timóteo 4, 1 são espíritos enganadores. Mas o fato é que eles já são derrotados. Né? Tanto é que, por exemplo, o texto que nós lemos na leitura bíblica, ele é derrotado pelo arcanjo Miguel. Sim. Né? Sim. O Daí acabou de falar que Deus não vai sujar as mãos. Né? É isso mesmo, ele vai ser derrotado por um arcanjo. Né? E há uma promessa que lá no final ele vai ter a cabeça esmagada debaixo dos pés da igreja. Pois é. Né? Nem é arcanjo, nem nada. Nem é anjo, nem é arcanjo, é debaixo dos pés da igreja. Então já está derrotado de fato. Certo. Vamos dar uma pausa aí. A gente volta em instantes. Continuando o programa Novo Alvorecer para o último bloco do nosso programa, agora aqui falando sobre o maioral dos demônios. Você que ligou a sua TV agora, nós estamos abordando aqui mais uma lição do trimestre da Escola Dominical. O tema central do trimestre é batalha espiritual e nós estamos abordando dentro desse assunto aqui uma abordagem rápida, uma abordagem simples sobre demônios. Um assunto aí muito temido para muita gente, não é? Mas que faz-se necessário nós entendermos pelo menos um pouco. Eu disse no começo aqui do programa, que para você vencer um inimigo você precisa conhecê-lo, certo? Nós vamos ver aqui, nós estudamos aqui a respeito aí de demônios, enfim, mas vamos focar aqui um pouquinho no que diz respeito ao líder deles, né, conhecido como Satanás, diabo, como queira. No Novo Testamento só aparece em Apocalipse e aqui é chamado de grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo, e Satanás que engana todo o mundo. A serpente que enganou Eva é o próprio Satanás. Então, o primeiro aspecto dele aí, nos evangelhos, é a serpente. A serpente.
Parece que o comentário está fazendo parecer que é literal, né? Que aquela serpente era o próprio Satanás. E assim, parece complicado interpretar assim, né? Mas quando se usa a figura da serpente aqui em Apocalipse, aí sim ele está fazendo tipo uma ponte, né? Ele tá dizendo quem usou aquela serpente lá do jardim. Aí acabou ficando... Porque a impressão que dá aqui é que seria que o diabo teria transformado-se em serpente e aparecido para Eva. Não foi isso. Não é, né? Na verdade o texto lá, ele se apoderou da serpente. Que está escrito no texto que a serpente era um animal do campo, que era o mais astuto deles e tal. Então não é literal, né? Mas faz referência, né? A antiga serpente é uma referência ao diabo que se utilizou da astúcia daquele animal para convencer Eva a Certo. pecar. E aí? Quando se fala de serpente, a gente vai pensar naquela história toda que a gente conhece, e eu fico impressionado com uma questão. A gente nota, e é claro que o ser humano ele é passivo de erros, né, tem uma natureza ainda pecaminosa, mas o grande argumento que se usa é o diabo me tentou, o diabo me derrubou. E quando a gente avalia o texto da conversa de Satanás, ali na serpente, Satanás com Eva, a gente não nota no texto que Satanás pegou aquele fruto e deu na mão de Eva. E é claro que ele persuadiu, que ele iludiu, que ele fez uma propaganda enganosa. Mas ele já aproveitou do que já tinha nela, né? Aproveitou que ela estava longe do sacerdote Adão e estava sozinha e próximo da árvore. Ela estava próximo da árvore, ela não tinha nada que estar ali próximo da árvore. Ela, no mínimo, estava avaliando, né? Deus falou que não pode, mas olha só que árvore bonita. Então, que fruto bonito. Então, o diabo achou uma brecha e era tudo que ele precisava. Agora, em nenhum momento, ele falou, ele tomou do fruto, que alguém disse uma maçã, eu não creio que é, mas também não sei o que é, deu para ela, né, para ela comer. Em nenhum momento, né? Então foi a atitude toda humana. A gente não sabe o aspecto do fruto, o tipo do fruto, Agora, mas o texto diz lá, o texto diz que era a árvore da ciência do bem e do mal. Não era maçã, porque ela foi retirada. Sim. Não é? Eu não entendo qual que é o preconceito contra a maçã. Poderia ser uma banana, então? Uma laranja, não sei. Não era jaca, né? Não é, não é grande demais, né? Então, vamos lá. Um outro nome que é apresentado aí ainda, Joás, é Satanás. Não é possível descrever todos os nomes do inimigo de Deus e do seu povo. O nome mais conhecido vem do hebraico, né, que a tradução aí é Satanás, adversário. Nós temos no início do livro de Jó, já foi citado aqui, ele aparece pela primeira vez como um ser espiritual que acusa os justos diante de Deus. Você vê lá no livro de Jó, né, ele está meio que se gabando de estar passeando pela terra e tudo. Né? Você está passeando lá, então você viu o meu servo Jó? Aí como que eu poderia ver se o Senhor o cerca e tal? Né? Ele tem um diálogo entre Satanás e o Senhor. Né? E ele está acusando Jó de alguma coisa. Coisa que ele continua fazendo, né? Esse é o papel que ele desempenha até hoje, né? De acusar e acusar e acusar. Aí o texto diz que nenhuma condenação há. Glória a Deus. É para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por fim, aí, um outro termo também que é muito conhecido, que é o diabo. Né? Que quer dizer acusador, difamador, aquele que engana, aquele que provoca desacordo. A especialidade dele, então, é essa, enganar e acusar. Aí o texto de Mateus capítulo 25, 41 diz que ele será ainda, ele não está, mas será lançado no inferno, ou fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. E aí? Ele, o diabo, os seus anjos e o inferno vão ser lançados no lago de fogo. Eu não entendi o é. Qual que é o é? Assim, para degustar o comentário para depois falar, né? Aí tem o Entendi. Então, está escrito assim, né? O diabo, os seus anjos e a besta, o falso profeta. O inferno. E o inferno vão ser lançados no lago de fogo. A ideia, então, é que é como se tivesse um lugar mais terrível do que o próprio inferno. Exatamente. Não é que Deus pegaria esse lugar terrível chamado inferno e lançaria ele num lugar que para o próprio inferno será castigo. Sim.
Para finalizar, é um medo, para quem não conhece, não tem um contato com a Bíblia, há um medo, a gente se fala, tem gente que está até, de repente, eu não estou arrepiando só de ouvir isso. Eu vou estar pensando em mudar de canal. Então é o seguinte, quando Pedro recebe a revelação e Jesus fala que ia firmar a igreja nele mesmo, né? E que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, a gente avalia o texto assim, ou na maioria das vezes, avalia o texto de Satanás tentando tomar a igreja, lutar e bombardear e tal, e a igreja se defendendo. Mas quem tem porta não é a igreja, é o reino das trevas. E porta não é um instrumento de batalha, é um instrumento de defesa. Quem se defende não é a igreja, quem se defende é o reino das trevas. E se isso é verdade, como a Bíblia diz, Jesus afirmou, então nós não temos que ter medo de quem está se defendendo. Nós estamos combatendo, e somos nós que somos vitoriosos, porque sobre nós existe o poder do Senhor Jesus. Então, há um medo, né? Alguém fala, não fala, aí fala, não chama nem de diabo, né? Aí o cara... É uma coisa ruim, é o encardido, não sei o quê. É o Padre Léo que criou essa do encardido, né? Então... Saudoso Padre Léo. O cara pregava muito. Nós não precisamos ter medo, né? Claro, não vamos chamar de cabeça rachada, de rabudo, de chifrudo, mas nós não precisamos ter medo. Por fim, o texto diz que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então não precisa ter medo. Glória a Deus. Joás, alguma coisa a acrescentar? E você tem 10 segundos. Não, por enquanto é isso mesmo. O diabo é um derrotado, né? E nós estamos firmes na rocha e ele não pode contra a igreja. Não. Sobrou uns segundinhos ainda. Glória a Deus. Tá certo. Você de casa, a nossa gratidão por ter nos acompanhado até aqui. Que Deus te abençoe. Fique na graça e na paz e até o nosso próximo encontro. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.